Pessoal, vou explicar uma coisa para vocês aqui a respeito dessas portas ripadas que vocês têm vendido, tá? Eu já tinha comentado com alguns de vocês aí, mas estou vendo aí que vocês ainda têm projetado bastante dessa forma, que é o ripado aplicado na porta, tá? A aplicação do ripado na porta não tem problema nenhum. Isso aí a gente faz até com facilidade. O problema é o funcionamento dessas portas, que vocês ainda não entenderam um detalhe. Primeiro detalhe é o seguinte, né? Por exemplo, aqui o ripado de 15 milímetros com espaçamento de 15 milímetros, né? Então, obviamente, o módulo ele tem que ser múltiplo de 15 para que ele comece e acabe com os mesmos espaçamentos. Mas isso aí, beleza. Isso aí, na hora da conferência, a gente ajusta isso. Mas é importante que vocês, como projetistas, entendam isso. O problema maior que a gente vem tendo é o seguinte, ó, que alguns de vocês têm colocado módulo ao lado de módulo de porta ripada. E a gente tem um problema com isso aqui, ó, que é o encontro dos dois módulos. Quando a porta é ripada sem nada ao lado, que é o caso dessa ponta esquerda daqui, não tem problema nenhum, a porta vai abrir aqui normalmente, o ripado não vai bater em nada, tá? Mesma coisa o encontro de duas portas. Esse é um módulo duplo aqui de duas portas. No meio aqui a gente deixa o mesmo intervalo, né, para manter esse visual de réguas do mesmo espaçamento. E uma porta não colide com a outra, que as duas abrem uma para cada lado. O problema é aqui, ó, é o encontro de dois módulos. A gente não tem como montar uma porta ripada ao lado de outro módulo que também tem a porta ripada. Vou mostrar para vocês aqui em planta baixa, vai ficar mais fácil aqui de entender. Espera aí. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui a gente olhando de cima, tá? Tem a modulação aqui, não tem problema no lado esquerdo. Aqui no meio tem o encontro das duas portas. Mas aqui, ó, quando a gente mantém esse mesmo intervalo de 15 milímetros, né? Essa porta daqui, por exemplo, ó, se eu abrir ela aqui a 90 graus, que nem é isso, a porta, na verdade, abre 105 graus, né? Mas vamos abrir ela aqui a 90 graus. Coloquei um outro ripado aqui para a gente entender. Olha o que acontece, ó. O ripado de uma porta bate no ripado da outra. Então, na verdade, essas dobradiças são feitas por uma espessura de porta específica, né? Para uma porta não colidir com a outra. A partir do momento que a gente joga um ripado, a porta fica praticamente com 30 milímetros de espessura. Então, ela colide aqui uma com a outra, tá? Isso abrindo 90 graus, que na verdade vocês sabem que a nossa dobradiça abre 105 graus. Na verdade, é mais ainda do que isso, tá? Então, na verdade, gente, não tem solução, a não ser que alguém tenha alguma aí e compartilhe com a gente, da gente usar a nossa modulação uma ao lado da outra, com porta ripada uma ao lado da outra. Quando é no meio entre portas não tem problema, quando não tem nada ao lado não tem problema, mas um ripado em sequência do outro, as duas abrindo no mesmo sentido aqui da modulação, não tem jeito, tá? Eu acho que ficou claro aqui, acho que deu para todo mundo entender. A mesma coisa vai acontecer com báscula. Deixa eu abrir aqui uma báscula. A báscula, se for uma porta ao lado da outra, não tem problema que uma porta vai... as portas não colidem, né? O que não pode ser feito é se a gente colocar, por exemplo, uma báscula sobre a outra. Se a gente coloca uma báscula sobre a outra, um armário sobre uma báscula, é o mesmo problema. O sentido da abertura dele, um ripado colide com o outro. Tá? Então, báscula só se forem laterais, né? E tamponamento é a mesma coisa. Se for para tamponar alguma coisa, alguma porta ripada, o tamponamento tem que limitar só até a espessura da porta, tá? Se eu avanço o tamponamento para cobrir o ripado, a gente cai no mesmo problema, a gente não consegue abrir a porta por causa do ripado que colide na porta. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Na outra lateral aqui, mesma coisa, ó. Vamos abrir um aqui, ó. Joguei um tamponamento lateral aqui. Olha aqui, ó. O tamponamento eu tenho como fazer indo até a espessura da porta. Se eu faço tamponamento cobrindo o ripado, mesma coisa. Quando a gente abrir isso daqui, o ripado vai bater no tamponamento. Tá legal, gente? Ficou claro aí para todo mundo? Só para a gente ter isso em mente, para a gente não ter problema de ter que devolver o projeto para vocês aí quando cair em conferência e ter que alterar, tá? Porque o único sentido do ripado realmente é que visualmente ele fique em sequência, né? Senão o que pode acontecer aí é a gente perder o visual ali da sequência do ripado e perde um pouco o sentido da coisa. Tá legal? Qualquer dúvida aí vocês me falem, ou quem tiver aí uma sugestão ou uma solução,
compartilhe aí com a gente, ok? Obrigado, vamos tomar cuidado aí com esses ripados.